Hoje eu não quero falar apenas de filosofia, mas do que é viver filosoficamente. E para isso eu tenho aqui comigo alguém que, com profundidade e simplicidade, é a pessoa certa para trazer mais conhecimento e aprendizado sobre saber viver a filosofia no dia a dia. Comigo está aqui Rafael Sanabio, diretor da Nova Acrópole, professor de filosofia, que vai dividir um pouco da sua vida, do seu conhecimento nesse podcast, para instigar ainda mais você a querer saber mais e mais sobre filosofia e, acima de tudo, como aplicar no dia a dia. Rafael, que alegria ter aqui você com a gente. E eu vou começar com uma pergunta bem pessoal. Vamos lá. Quem era o Rafael antes da filosofia? Essa é uma pergunta que sempre que me fazem eu tenho que contar a história da minha vida, porque praticamente não consigo dissociar uma coisa de outra. Então, por acaso, eu sempre estive relacionado à filosofia e vai longe. A história começa lá nos anos 90, quando os meus pais, na busca de resolver as suas inquietudes, de quererem compreender mais sobre si próprios e também eles com muito idealismo de quererem oferecer ao mundo algo bom, encontraram a Nova Acrópole, uma escola de filosofia, essa nossa escola de filosofia. E na ocasião eu tinha lá por volta de 3 anos de idade. Então, desde que eu me entendo por gente, eu estou envolvido por essa escola e pelas ideias da filosofia, o que evidentemente não significa que nasci como um filósofo, mas eu tenho certeza que o filósofo que existe em cada um de nós, ele é desperto e é construído ao longo do tempo. E comigo não foi diferente, não. Embora tivesse convivendo em espaços que favorecessem, que incentivassem a busca, a reflexão, existe alguma coisa aí na filosofia que pede que o filósofo ele faça a si mesmo, né? Construa-se a si próprio. E ao longo de toda a vida adolescente, principalmente início da vida adulta, né, fui encontrando por mim mesmo as minhas causas justificativas, as minhas buscas, as minhas inquietudes, não as dos meus pais. E isso, é claro, levou a transformações, né, e a reforçar convicções de que para mim a filosofia era mesmo um caminho que eu poderia me pautar, poderia me guiar, seguir durante toda a vida. Teve uma idade assim que se despertou, ficou mais latente? Porque quando a gente é criança, tá ali brincando e de repente você se pegou mesmo nesse viés? Sim, por volta ali da fase da adolescência, quando começam esses questionamentos mais próprios seus, né? Quando já não basta mais o que o pai diz, já você quer tirar suas conclusões. Tem uma pitada de arrogância de todo adolescente ali que quer saber as coisas, acha que ele tem as respostas, né? E é lógico que certas experiências ocorriam a mim e eu precisava encontrar aquelas respostas, né? Então, por volta ali dos meus 14, 15 anos, 16 anos, eu fui realmente me enveredando por vontade própria e encontrando aquilo que para mim fazia sentido, que era coerente, né? Questões do tipo de entender a si próprio, né? Valorizar as suas qualidades, né? E reconhecer o que você tem de bom, de útil, o que pode oferecer para o mundo, qual é a sua vocação. Esse foi um tema para mim bastante importante na fase da juventude. Qual a minha vocação? O que eu vim fazer aqui? Eu vou trabalhar com o quê? Vou estudar o quê? Não via muito interesse. A verdade é que eu fui um adolescente que não me interessava muito por nenhuma área assim. Tem alguns que meio que já nascem sabendo. O cara quer desde criança fazer alguma coisa, quer ser médico e vai ser médico. Comigo não foi assim, não. Foi bastante reflexão, muito tempo para ir tateando e destrinchando o que tinha aqui dentro. E a filosofia foi fundamental, uma ferramenta. Ô Rafa, e como é que você era quando estudante? Tinha alguma matéria assim? Às vezes alguém vai melhor em matemática, às vezes gramática, história. Tinha alguma matéria que você enveredava mais assim? Tinha mais... Eu sempre tive uma facilidade maior com a parte das humanas, para não dizer uma grande dificuldade com as exatas. E o engraçado é que era para mim tão natural, às vezes não precisava estudar para as provas, né, de história e tal, mas não conseguia reconhecer que justamente por isso aquilo tinha muito a ver comigo, porque tinha facilidade. E como era mais fácil, eu negligenciava, ficava buscando outra coisa.
Até o ponto em que fui descobrindo que, na verdade, era fácil porque aquilo falava comigo, né? Então, no colégio, fui um aluno regular, nunca tive problemas assim com notas nem nada, mas até hoje essa parte assim da mente mais racional e analítica é mais desafiadora do que a parte intuitiva. A parte humana, para mim, é bem mais acessível. Ô, Rafa, você tem um irmão ou tem mais irmãos? Tenho 2, mas quer dizer, tem mais 3. Tem mais 3. Sim. E a diferença de idade, eles também seguiram a mesma linha, mais ou menos, passaram pela mesma coisa. Sim, embora tenha um irmão mais velho, mais próximo, que foi o que crescemos juntos e convivemos, né, muito próximos. Inclusive também, ele é também diretor de uma das unidades da Nova Acrópole. E outras 2 irmãs com diferenças de idade bem maiores. A gente não teve aquela convivência tão íntima também, outra por parte de pai, outra por parte de mãe, outros contextos, né? Mas sempre tive a oportunidade, a grata oportunidade de transitar num meio familiar que favoreceu ou incentivou muito, né? Nós pudéssemos buscar aquilo que fosse nossa vocação e também nunca me obrigaram a buscar filosofia nem nada. Sempre tive essa boa fortuna, boa sorte de ter pais que permitiram com que nós nos expressássemos como a gente fosse entendendo que era a nossa natureza. Né? E essa época de adolescência, vestibular, você comentou que, putz, eu não sabia direito, não tinha certeza do que fazer. Você se enveredou, teve essa angústia? Porque eu acho que é uma época... Eu passei por isso. Acho que foi uma das piores épocas da minha vida, porque fica uma pressão. Dentro de casa eu tive essa pressão, fora também, por sua pergunta. E aí, você teve também essa questão? Sim. Também? Nos seus pais você falou que não, mas sua mesmo? Sim, porque você está numa época em que tudo parece muito cinzento ainda, né? Tem a vida toda pela frente e é uma época em que você tem que fazer uma escolha, uma definição que talvez não, né? Com toda certeza vai influenciar a sua vida para muitos anos. Então, e você mal experimentou a vida ainda, nem sabe direito as suas verdadeiras habilidades. Eu não estou certo que o colégio hoje é capaz de extrair de nós tudo aquilo que a gente tem para dar. Então eu me senti assim meio cru, um pouco verde, sabe? Com uma necessidade assim de ter experiências, né? Mas meio que se encontrar também muito como. Então tendo que assim supor alguma coisa e tive bons amigos que viveram tudo isso junto, apesar de poucos, mas bons amigos. E passamos por essa crise ali da transformação na vida adulta, meio juntos e compartilhando essas dificuldades, né? Ô, Rafa, agora aqui vamos falar assim que quem está assistindo o podcast não é só o pessoal que entende mais de filosofia. Eu queria que você explicasse assim para o pessoal o que é filosofia. E eu falo tanto da Nova Acrópole, o pessoal às vezes tem uma ideia diferente. Assim, eu mesmo já recebi perguntas assim que eram viajar na maionese. O pessoal acha que é uma seita, que tem coisa escondida, mas eu participo, não tem. Explicar filosofia, o que é filosofia, o que é a Nova Acrópole. Muito bem. Bom, para a gente ser bem direto ao ponto, porque poderia te dar uma definição do que está no dicionário, né? O que muitas pessoas podem dar várias respostas sobre o que é filosofia. Eu prefiro ser mais simples e direto, não é? Tanto no que a palavra indica, o amor à sabedoria, a busca por entender o sentido das coisas, a sua origem e o seu fim. E nisso reconhecer que a filosofia ela é mais propriamente um nome da expressão de uma natureza humana do que exatamente uma disciplina que nós tenhamos organizado algum dia. Eu entendo que muitos vão dizer que a filosofia tenha nascido na Grécia Antiga, né? Os filósofos pré-socráticos foram os primeiros. Pode ser que a gente tenha sistematizado assim, mas o ímpeto de querer entender por que isso é assim, não de outro jeito, que tem depois da morte, de onde eu vim, isso é humano, tão humano desde o ser humano está na Terra, se entende por gente, esse tipo de busca existe. Nós vemos isso pintado em paredes de cavernas pré-históricas, em ritos funerários tão antigos, muito antes até da escrita. Então, no meu entendimento, a filosofia é este movimento que só aparentemente a natureza humana tem, de ir em busca do sentido das coisas. Querer entender a origem para entender o fim, né, os porquês, e começar a se perguntar o que eu estou fazendo aqui, afinal, para que eu vou conviver nesse contexto,
qual o sentido das minhas ações, das minhas amizades, das minhas conversas, por que eu acordo de manhã, por que eu vivo. E essa insatisfação me parece que é a origem da filosofia, tá aí. Nesse questionamento. Querer mais, entender o mistério da vida. E você descobriu isso? Eu penso que é uma descoberta paulatina, né? Sem dúvida, quem busca tem que encontrar alguma coisa. Talvez a sabedoria seja a grande descoberta, distante, o que não significa que um filósofo não alcance gotas de sabedoria úteis para a sua vida, para o seu cotidiano, porque se realmente está comprometido em buscar, vai encontrar alguma coisa. E nesse aspecto, sim, tenho encontrado muitas ferramentas através da filosofia úteis para me guiar numa direção, evitar certos caminhos, certas escolhas, né? Aprender a fazer escolhas, inclusive, selecionar o que é válido, não perder tempo com coisas que não tem muito sentido, e desenvolver esse discernimento, né, de critério, isso sim, isso não, isso é verdadeiro, isso é falso, ilusório. Para mim, acho que vivemos uma crise grande, em muitos sentidos. Um deles é a capacidade da escolha. Quando nós temos dificuldade de escolher algo, talvez é porque não estamos conseguindo discernir, não estamos conseguindo enxergar o que as coisas são. E aí a filosofia entra, né? Revela o que as coisas são. Então escolher fica mais fácil. Tá. E sobre a Nova Acrópole, o que você pode falar? Nova O Acrópole, que é a Nova Acrópole? Boa. É uma escola de filosofia e, como escola de filosofia, ela tem uma proposta para além da filosofia. Isso é engraçado, porque sendo escola de filosofia, a filosofia nem é a sua finalidade principal. A filosofia é o meio, a ferramenta, o caminho que essa nossa escola tem para atingir um fim que é um fim comum a toda a humanidade. A Nova Acrópole surge como uma escola de formação humana, para que o ser humano encontre o seu lugar, o seu espaço, e contribua com a sua melhor versão, colocamos assim nas palavras modernas. Que ele possa viver o seu ápice, o seu melhor de sua natureza. E se fizer assim, é capaz que ele seja bastante útil à sociedade também. Então, por uma necessidade bastante evidente, de que vivemos em um mundo de crise, de valores, de propósitos, de sentido de vida, para onde estamos indo enquanto humanidade, a Nova Acrópole vem resgatar, através da filosofia, estas coisas. Por que nós estamos aqui hoje? O que é viver a vida? E a filosofia pode ensinar muito sobre isso. E pode fazer muito bem para o nosso contexto, né? As pessoas que estão à nossa volta, nosso ambiente familiar, de trabalho, podemos qualificar nossas conversas, nossas relações, na medida em que a gente vai encontrando mais afinidade e coerência entre aquilo que nós reconhecemos quem somos de verdade, lá no profundo da alma mesmo, e aquilo que nós estamos expressando fora. A famosa coerência do pensar, sentir, falar e fazer. Então a Nova Acrópole é uma escola comprometida a ensinar o ser humano a viver a vida. É isso que essa escola se propõe. E está fazendo isso há quase 70 anos, em 60 países. Parece que é um momento muito propício. Eu tenho notado assim que eu estou na Nova Acrópole há 2 anos e o perfil da turma que eu entrei naquela época já mudou para o perfil atual. Qual que era o perfil que eu observei? Pessoal mais velho, tinha um pessoal na faixa etária aí dos seus 50, 60 anos, e hoje eu notei muitos jovens, até com 20 e poucos anos, 28, 30, mas já equilibrando já essa faixa etária. Você acha que isso é uma coincidência ou o pessoal está procurando mais a filosofia? Olha, eu penso que a filosofia ela é acessível, ao menos nós nos esforçamos por torná-la acessível a todos os públicos e todas as idades, a todos os tipos humanos, se queira colocar assim, porque ela vem responder aos anseios de qualquer época. Agora, é verdade que também temos um esforço, temos feito isso em Nova Acrópole, de demonstrar de maneira acessível e comunicar com as distintas faixas etárias. Porque não basta só que esses ensinamentos tenham inspirado a humanidade durante séculos, para não dizer milênios, e evidentemente vai funcionar hoje, vai ser útil hoje.
Não basta ela ser só efetiva, é necessário que saibamos que ela seja efetiva. E eu me recordo da minha infância e juventude que era muito estranho falar de filosofia com 14, 15 anos de idade. Era uma coisa assim, quase ET de Varginha, muito, muito patinho feio. Hoje talvez nem tanto. Talvez redes sociais, talvez tenhamos conseguido abrir mais o diálogo e traduzir esses ensinamentos como, sei lá, estoicismo, que hoje está tão em voga, ensinamentos de 2000 anos, traduzi-los para a linguagem contemporânea e inseri-los no contexto da vida contemporânea. Que eu acho que esse é o grande desafio principal. Como é que eu pego uma ideia de Platão, mesmo que seja filosofia do Oriente, qualquer parte, e consigo atualizá-la sem perder a sua essência, mas que ela dialogue com os interesses que nós temos aqui agora. Eu não conheço algum jovem que não tenha conflitos dentro dele, contrariedades entre aquilo que ele entende que é o mundo que ele está vendo acontecer, mentem para ele, ele não se contenta com o que oferecem. Qualquer jovem da atualidade tem essas inquietudes e, portanto, a filosofia é útil para toda idade. E se a gente pode fazer essa boa tradução, melhor. Vamos ter cada vez mais variedade etária. Né? Tem até cursos para jovens, né? Isso é legal, novas turmas. E ensinar a pensar, questionar também, né? Questionar Exatamente. também é importante. Por que você comentou do estoicismo? Sim. Por que está tão em moda hoje em dia? Por que o pessoal procura tanto, né, os estoicos hoje em dia? Por que você acha? Olha, para dizer bem a verdade, eu penso que o estoicismo nunca saiu de moda. E há umas décadas atrás, talvez uma década atrás, não se falava tanto em estoicismo. Talvez essa fosse uma palavra até estranha. Mas se você recorrer ali aos livros dos executivos, do mundo corporativo, né, você vai encontrar ali alguns conselhos, dicas de organização e liderança, como você lidar com o cotidiano e a rotina. Você vai encontrar muitos ensinamentos estoicos. Só que naquela época não se falava que eram estoicos, né, mas estão permeados de estoicismo. Hoje parece que, se você falar que é estoico, ele ganha uma atenção a mais. As modas, como a gente sabe, elas vêm e vão. Daqui a pouco vão parar de falar de estoicismo e vão falar de outra coisa. Mas eu não acredito que vai sair de moda, porque o que há tantos séculos persevera deve ter algum valor intrínseco muito potente para perdurar por tanto tempo. Eu não acredito que isso seja assim tão passageiro, né? Um imperador como Marco Aurélio, um escravo como Epiteto, falaram coisas que para nós são tão atuais. Então, a moda talvez seja do nome, né? Mas as ideias são permanentes. Eu procuro ler bastante sobre estoicismo. Me identifico. Tem alguma linha filosófica que você, Rafael, se identifica também? Sim, que você poderia compartilhar com a gente? Olha, não me evadindo da sua pergunta, mas se tem algo que a nossa escola de filosofia, a Nova Acrópole, ensina, é amar a humanidade. Então, através do estudo das culturas, das distintas linhas de entendimento, nós vamos amando e gostando de 1001 formas diferentes de como fazer filosofia. É evidente que cada um tem as suas inclinações pessoais, mas honestamente eu vejo o mesmo valor nas filosofias que podemos encontrar em todo o mundo. A minha afinidade pessoal, certamente ela está ali pelo platonismo, né? É algo que dialoga muito com a minha forma de pensar também, mas nós encontramos filosofia platônica na Índia, até no Egito, né? Não é nada inédito o que o Ocidente tenha feito, então não coloco assim num ranking dos melhores ou piores, mas certamente existem muitas iniciativas ao longo da história que souberam oferecer à humanidade ensinamento, né? E cada um que puder enxergar isso com carinho vai encontrar algo válido. Não costumo fazer uma relação de oposições, né? Quem foi melhor, quem foi pior, cada um no seu momento teve o seu papel, teve o seu valor, né? E deixou um legado. Rafa, você falou do Platão, né? Qual correlação tem Platão com o Egito? Grande relação.
A gente sabe que não só Platão, mas boa parte da cultura grega, e por extensão romana também, ela vem do Egito, o berço é o Egito. O mundo do Oriente Médio, Suméria também, né? O Egito bastante. E Platão nos apresenta em alguns dos seus diálogos, são os livros que ele publicou, cerca de 32 diálogos, alguns ensinamentos que declaradamente são de origem egípcia. O próprio texto, ele comenta que aquilo ali foi transmitido pelos egípcios, né? Então, em um dos seus diálogos famosos, o personagem central recomenda que aquilo ele havia aprendido com um sacerdote egípcio há muito tempo atrás e vai então trazer toda uma história, né? Até que liga a fundação da própria cultura grega. E nós encontramos mesmo, através dos papiros antigos e toda a sabedoria egípcia e da cultura egípcia, muito de platonismo, né? É que, quando falamos do Egito, diferente dos autores greco-romanos, medievais, que a gente tem ali o nome do cara e o seu compêndio de ensinamentos, o Egito nós temos recompilações, né, posteriores, muitas delas inclusive, né? Mas ali está, por exemplo, claramente o mundo das ideias, tão famoso de Platão. Isso é uma realidade para o egípcio. O egípcio vive como se a sua vida aqui na Terra fosse um espelho da vida do céu. E num sentido assim mesmo arquetípico. Ideias que se manifestam quando esse egípcio se coloca ao serviço dessa ideia e busca conscientemente plasmar, concretizar, trazer dessas ideias para a Terra. Eles têm um duplo do Egito terrestre no céu. Então toda a sua vida está pautada por essa inspiração de que o que ele faz aqui deve ser uma sombra mais ou menos perfeita daquilo que ele vislumbra no céu. Então isso é totalmente platônico. Não, legal. E agora, assim, qualquer pessoa pode ser uma filósofa? Eu acredito que Você acredita que sim? Claro. Porque qualquer pessoa pode ter uma inquietude e buscar sanar a inquietude. A inquietude é humana. Algum ser humano nunca se perguntou, mas por quê? Todo mundo. Agora, tem alguns que, além disso, vai atrás de responder. E se busca por um método, está fazendo filosofia. Está trilhando um caminho filosófico. Não importa o nome que dê, qual que é o lugar. Mas, realmente, parece que a filosofia é uma condição humana. Muito inata. Algo que a gente costuma dizer assim, né? Que as crianças perguntam, pai, por que o céu é azul? E o pai fala, não sei, para de encher o saco. Sabe esse estereótipo? Pois é, tá lá desde cedo. Você quer saber porque o seu nome é esse, não é outro. Vai perguntar para sua mãe e ela vai contar uma história. E aquilo te fala um pouco sobre você e sobre a sua história. Algo natural em nós, desde criança. Nós queremos entender a vida. Há alguns mais eruditos, leem muitos livros, desenvolvem teorias, né? Outros talvez filósofos do cotidiano, que mesmo sem saber citar nomes de filósofos, frases ou entender de grandes lógicas, estão filosofando na vida, no cotidiano, né? Apenas modelos diferentes. Na escola, na Nova Acrópole, que é uma escola, tem uma gestão. E eu vejo como se pratica a filosofia no dia a dia. Eu observo isso, fica muito latente, assim. Quem tiver a oportunidade de conhecer a Nova Acrópole vai ver isso muito latente, muito de perto. Mas para quem não pratica, não conhece filosofia, não conhece a Nova Acrópole, como é que ela pode, na prática, aplicar a filosofia no seu dia a dia? Que eu acho que isso que é interessante na Nova Acrópole, porque a filosofia como forma de vida, acho que é até um estilo de vida, né? Sim. Como é que ela pode aplicar a filosofia no dia a dia, dando uns exemplos? É bem o que você está falando como estilo de vida, né? Talvez, em primeiro lugar, reconhecer-se como filósofo. E hoje, se você me perguntar quem é o Rafael, a primeira coisa que eu vou te responder é que eu sou um filósofo acropolitano, diga-se de passagem, com esse adendo. Porque foi justamente essa escola, a Nova Acrópole, que me ensinou a filosofar assim. Em que pese existam muitas maneiras. E a Nova Acrópole tem a sua própria metodologia, né?
E essa metodologia é justamente de investigar tudo que te ocorre, investigar os fenômenos, a humanidade ao teu redor e a você mesmo, e encontrar sempre, investigar o sentido das coisas. Eu gosto sempre de citar um ensinamento de Confúcio, que dizem que perguntaram para ele se ele pudesse mudar alguma coisa na sociedade, o que ele mudaria primeiro. E ele falou que mudaria os nomes das coisas. Porra, você vai mudar qualquer coisa? Você vai mudar os nomes? Bom, é porque os nomes dizem respeito sobre o que as coisas são. E quando nós sabemos o que elas são, sabemos aonde que elas devem estar. Sabemos organizar as coisas, né? Para que elas servem? Sabemos dar utilidade, finalidade. É por isso, né? E para ele, o grande problema era essa confusão de princípios e fins. Eu não sei o que a coisa é, portanto não sei para que ela serve. Então se inverte. E daqui a pouco, alguém que deveria estar governando está fazendo outra coisa, e quem tinha que estar fazendo outra coisa está governando. Nós temos uma inversão de valores completa. Quem devia estar educando não está fazendo, e quem devia estar sendo educado está dizendo que o outro tem que fazer. Se inverte o papel do professor, do aluno, coisas desse tipo. Então, eu penso que a filosofia pode ensinar, na prática, a gente a buscar o sentido das coisas. E, de verdade, é claro que nós vamos nos basear no ombro de gigantes e aprender com aqueles que vieram antes, mas isso é muito genuíno. Alguém pode fazer isso sozinho, refletindo e tirando a sua conclusão, o seu entendimento. E se amanhã ou depois ele vai mudar porque agora aprendeu algo novo e não é bem assim, pois bem, que ele agora tenha uma nova consideração, outro ponto de vista. Isso também é filosófico, a capacidade de se movimentar e não se enrijecer numa verdade absoluta, porque se fosse verdade absoluta não seria busca, seria sabedoria completa. Então é natural do filósofo também transitar e saber abrir mão, às vezes, de uma opinião que nem sempre é totalmente a verdade. Você pode... Deixe-me observar por esse outro ponto de vista, né? São coisas que já vão nos ajudar muito a viver um cotidiano mais sóbrio, talvez. E a Nova Acrópole está espalhada pelo Brasil, Sim. no mundo. Como é que é o contato assim com os outros países? Você estava agora recentemente, se não me engano, no Equador? Uhum. No Equador. Tem umas nuances, tem a questão cultural do país, etc. Como é que são esses encontros? Deve ser riquíssimo, né? Porque é muito interessante mesmo. Realmente é uma experiência valiosa, não só pelo encontro das culturas, né? Mas porque a gente encontra almas afins. São pessoas espalhadas por todo o mundo que têm intenções genuínas muito parecidas. E é bonito de constatar que, ainda que numa cultura tão diferente, tão distante da nossa, a gente possa encontrar algo que do ser humano é igual, sabe? Esses ideais comuns, né? Então, nesses encontros, alguns eventos que a gente se reúne, mesmo no Brasil existem tantas diferenças. Tem. Né? E quando a gente se reúne também, isso é bacana. Eu gosto de relatar uma experiência de uma reunião internacional que nós tivemos, bom, várias, mas que participava eu mesmo e outros alunos da Nova Acrópole, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. E participávamos juntos de uma equipe, nós éramos responsáveis ali pela reportagem do evento e sem problema algum, numa perfeita sincronia e amizade e respeito mútuo, o que não significa que não tenham, né, as suas dificuldades nos seus países, no seu contexto social, bastante dura a realidade, mas quando estamos juntos, estamos nos conectando por outra coisa, por aquilo que em nós é esse ideal de aperfeiçoamento, de busca, de sabedoria, de oferecer isso ao mundo. E já pude constatar isso mais de uma vez, né, que ainda que haja essas distinções culturais, às vezes muito marcantes, fortes e difíceis, não é por isso que o ser humano necessariamente tenha que se identificar com um tipo de conflito que não é dele, com um tipo de guerra política e motivações que não lhe pertencem, não lhe diz respeito. Né? É a mesma coisa, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, o tema, por exemplo, do racismo, né? Nós sabemos que é forte, está na nossa história, e nem por isso eu preciso me sentir assim. Quer dizer, isso faz parte da minha história enquanto país, enquanto a pátria da qual nós pertencemos. Mas não significa que eu tenha isso dentro de mim. Não significa que eu compartilhe ou que eu participe desses pensamentos ou que eu tenha algum compromisso em sustentar, né, essas formas preconceituosas. Uhum. Né?
E isso tem a ver com um reconhecimento de quem você é para além das circunstâncias que te envolvem, por exemplo, do país que você nasceu. E se tivesse nascido em outro país, seria outra coisa. E, enfim, cada um tem o seu contexto. Mas para além desse contexto, tem algo ali que é mais permanente, mais independente, mais livre dessas relações. Até genuíno, né, do ser humano, de querer estar perto. E eu acho interessante também, Rafael, na Nova Acrópole, como ela tem crescido num curto espaço de tempo. E Sim. acho que você comentou também que quando dava aula para pouquíssimas pessoas. Sim. E aí você liderando um projeto tão ambicioso, né, de desenvolver uma escola de filosofia no Brasil e de fazer a gestão dessa escola. E agora eu estou sentindo que você está dando, a escola está dando protagonismo para outras pessoas. Como é que essa parte de sair do holofote e dar protagonismo para outras pessoas nessa formação filosófica? Olha, é isso, talvez somente isso, que pode fazer com que nós possamos expandir, né? Porque, de verdade, reconhecemos assim que nossa escola, como qualquer outra instituição, pode ser vista como um próprio organismo vivo. E para crescer e expandir, ela precisa multiplicar-se, né? E se nos focarmos num entendimento pessoal demais, né? A minha obra, o meu papel, os meus alunos, né? Provavelmente isso vai ter uma curta duração e um alcance muito reduzido. Aquele ditado de que a união faz a força não é só clichê, ele é muito verdadeiro. E hoje nós podemos contar com mais professores que começaram ali, né, há alguns anos conosco. A nossa unidade da Zona Oeste aqui em São Paulo vai completar 10 anos no ano que vem. Nesses 10 anos, muita gente passou por ali e muitos desses hoje estão tendo o protagonismo de poder transmitir também um pouco daquilo que estão aprendendo. E isso é muito saudável e parece muito natural que seja assim. Seria, acho estranho se fosse de outra forma, né? Que tipo de egoísmo seria a nossa finalidade se fosse para fazer o meu trabalho, a minha escola, os meus alunos? Para quê? Você vai te levar aonde com isso? Em lugar nenhum. Até porque todo o nosso trabalho é movido por mãos voluntárias. Somos voluntários, não estamos ganhando nada com isso. Então, assim, ou é por amor à causa, e aí nós vamos encontrar os melhores meios de reproduzir isso, ou não tem outra justificativa, vai fazer outra coisa, vai encontrar outra atividade. Né? E esse resgate da ética, as empresas tentando trazer isso no dia a dia, a NR1, né, que envolve também, que tem um peso numa lei envolvendo saúde e segurança psicológica para os seus funcionários, para as suas pessoas, a partir de março do ano que vem, uma série de obrigações as empresas têm que demonstrar, né, para estar acolhendo, dando voz, fazendo encontros dentro da empresa, dar voz ou escutar, né, escuta com ética, com coragem, e tem toda uma correlação com a filosofia. Tem como aplicar a filosofia no dia a dia das empresas? Eu penso que sim, embora também penso que qualquer empresa que tenha essa intenção precisa se reprogramar, né? Ou precisa entender que os modelos mais convencionais que nós lidamos até agora, eles chegaram a algum grau de estafa, de exaustão, né? E a demonstração concreta disso é que você está dizendo, sobre essa necessidade da saúde mental e psicológica, né? Por termos cultivado um modelo de vida, de trabalho, de sociedade, de empresa, que tira tudo até a última gota, né? E não traz às pessoas um sentido de pertencimento verdadeiro, de sentido de vida, senão que trata ela como mais um objeto. E isso está demonstrando a sua ineficácia, com resultados inclusive ruins, porque você até pode conseguir coagir alguém e obrigá-la, entre aspas, a fazer alguma coisa, mas não vai ser igual um colaborador que está satisfeito e que sente que cumpre um papel importante, que se sente importante, não porque você disse que ele é, mas porque de fato há um reconhecimento, autêntico reconhecimento de que há um ser humano ali, né? Eu não acho que isso dá para você fingir muito. Muitas iniciativas, uns tempos para cá, começaram a ser aventadas no intuito de tornar os espaços corporativos mais humanistas, mas tenho minhas dúvidas se todos eles foram iniciativas assim verdadeiras. Genuínas, né? Genuínas. Acredito que muitos podem ter sido, mas não estou certo que todos. Isso se percebe. Quem está lá dentro sabe que estão querendo comprá-lo de alguma maneira
né? Para que ele fique mais, para que ele dê menos trabalho. E eu não acho que isso tenha muita previsão de futuro. Por outro lado, eu ouvi esses dias de que a filosofia é o novo soft skill, porque parece que é uma conclusão meio lógica. Olha, se o ser humano não entender o que ele está fazendo, não encontrar um sentido para aquilo, se ele não tiver uma motivação a mais, não vai adiantar. Você pode dar salário maior, você pode fazer o que você quer, não resolve. O sujeito pode ganhar bem, pode até ter um bom cargo, mas se ele não tiver resolvido como ser humano, ele vai carregar aquilo como um peso. Ele vai arrastar a vida inteira. Não é só uma questão, assim, material, uma circunstância nesse sentido, né? E, sobretudo, falando em era de inteligência artificial, dizem que nossos empregos todos vão ser tomados, cada vez fica mais patente o que vamos fazer então com isso, que será da nossa vida. E a filosofia parece cada vez mais útil. Como nós vamos direcionar essa inteligência artificial? Como ela vai nos servir no verdadeiro sentido e não seremos cada vez mais escravos de algo que daqui a pouco está tirando a nossa atenção, nos dispersando para qualquer outro fim, mas que também não resolveu muito o dilema da vida. Então parece que a filosofia está na crista da onda e essa onda só tende a aumentar. Sabe um negócio que eu tenho dúvida também, mas eu acho importante a filosofia, mas a espiritualidade também. O que você pode falar sobre filosofia e espiritualidade? Olha, desde a antiguidade, a metafísica é uma disciplina da filosofia. E o que é metafísica? Pois é. Quando nós buscamos aquelas coisas que estão por trás das coisas, para ser muito sintético, porque o tema da se você buscar num dicionário de filosofia, metafísica, são páginas, né? Mas quando nós nos referimos àquela coisa que é a essência, fonte das aparências, para ser assim, muito simplório, né? O que está por trás das coisas que a gente toca, vê, sente com sentidos físicos. Platão diria, por exemplo, que esse copo, para que ele exista, ele precisa ter uma imagem mental prévia. Afinal de contas, todos os copos têm o mesmo formato, embora aparentemente seja um pouco diverso, mas todos eles reproduzem a imagem mental original do copo. Poderia um copo ter o formato de um prato? Não, aí é prato, não é copo. Então, existe alguma coisa que é indefinível. Defina para mim, então, o copo. Uma concavidade. Tá, mas pode ser de qualquer diâmetro, de qualquer material. É indefinível. Ali está a essência. A essência vem antes. Claro, quando falamos no sentido mais existencial, estamos falando da existência, da essência da vida, que é a vida para além dos seus mecanismos de funcionamento. Quando nós buscamos praticar, através de um caminho orientado, né, de um modelo de trabalho sistematizado, aquilo que revela o que é essencial, nós estamos falando de um caminho espiritual. Né? Quer dizer, eu entendo que em muitos casos nós estamos associando espiritualidade com um aspecto religioso, por exemplo, né? Mas não necessariamente a espiritualidade ela está necessariamente vinculada a uma experiência religiosa somente, em que pese está também, né? Mas nós podemos encontrar espiritualidade através da filosofia. Quando nós vamos buscando através da metafísica o entendimento dessas essências, então começamos a viver segundo esse ponto de vista, segundo esse critério, né? Se eu parto do princípio que existe uma essência da natureza humana, que é aquilo que está por trás de cada ser humano, e embora sejamos todos diferentes, temos algo em comum, algo essencial, viver buscando retomar essa essência ou cumprir aquilo ao qual ela é, vamos dizer, entre aspas, destinada, prevista, eu estou fazendo não outra coisa que não uma busca de espiritualidade, né? É uma palavra ambígua, né? Espírito muitas vezes é confundido com alma e se pode dar muitas interpretações, tá? Jamais eu vou querer aqui fechar e reduzir esse assunto a essa explicação que eu estou te dando. Mas parece mesmo que o ser humano tem, desde da sua infância enquanto humanidade, uma necessidade de completude para além do seu ambiente e necessidades materiais, para além das suas necessidades sociais. Ele tem algum tipo de sede
de completar-se com aquilo que para ele é um grande mistério e que por muitas vezes chamamos isso de vida espiritual. Mais uma vez eu recorro aqui aos nossos irmãos pré-históricos. Quando lá na era das cavernas, o ser humano pintava numa caverna, ou quando ele fazia uma urna funerária e colocava lá os restos do seu parente, o que será que ele está querendo com isso? Com quem ele está conversando? Que tipo de enigma ele quer desvendar? Todos nós nos perguntamos o que é a vida um dia, e é um grande mistério. Sabemos que não vamos decifrar isso com uma breve equação, mas que nós podemos nos aproximar desse horizonte, que curiosamente cada vez se torna mais distante quanto mais nos aproximamos dele, e nisso encontrarmos, sem dúvida, um caminho de vida espiritual. Um caminho que vá se aprofundando nesses mistérios e que vá nos envolvendo também nele. Vamos nos reconhecendo, por exemplo, parte da natureza, do cosmos inteiro, como diriam os filósofos clássicos. Somos parte de um grande cosmos vivo e, bom, aí vamos encontrando sentido também para ser existido. Eu queria fazer agora um gancho com o que você falou, com sincronicidade, que também é algo subjetivo, mas tem algum estudo do Jung, não sei, que ele efetuou um estudo que ele ficava estudando sobre sincronicidade, que pode ser coincidência, será que é coincidência, acontecer isso aqui comigo, naquele momento, naquele exato momento, mas qual a probabilidade daquilo ter acontecido? É muito, muito baixa, Sim. Praticamente zero, e tem a ver também com essa coisa, né? Impalpável. Impalpável. Exato. E que é difícil reduzir numa breve teoria, né? Realmente isso, eu diria que é uma experiência muito individual de cada um, uma percepção, né? Muito difícil de compartilhar, mas que simultaneamente há muitas pessoas compartilhando um sentido parecido, um sentimento parecido, né? O que revela que há algo aí, há alguma coisa por trás das consciências, alguma coisa por trás da humanidade que nos envolve sem saber definir muito bem, e isso se revela nesses testemunhos de tantas pessoas tendo experiências místicas. Isso não é uma coisa isolada ou de uma época específica. A história da humanidade está carregada desse tipo de vivência. Você pode ir para qualquer parte, indígena, qualquer canto que você for, você vai se deparar com um ser humano tendo experiência de contato com a vida mística. Às vezes querendo definir isso com muitos adjetivos, nomes, figuras, iconografias, doutrinas, e outras vezes sem mesmo falar muito a respeito, mas sempre tem. Então, sim, parece que tem alguma coisa por trás, né? E Jung e outros trouxeram as suas interpretações, as suas teorias, né? Eu penso que o satisfatório é saber que há mistérios para desvendar nessa vida. E símbolos também, né? Tem muita coisa marcada por símbolos que Símbolos também tem várias universais. interpretações, né? Se alguém se interessar, Rafael, por saber mais sobre filosofia, qual uma dica que você pode dar? Por onde começar? Lógico, tem as leituras, os livros, mas como a Nova Acrópole pode ser também uma porta de entrada para colocar um pé nesse saber, em procurar saber mais, o amor ao saber? Olha, hoje, felizmente, a gente tem essa oportunidade de conviver, entre aspas, no mundo das redes sociais, em que pese haja muita crítica, especialmente no ambiente do mundo filosófico, as redes sociais que tiram a atenção, que só compartilham frivolidades e um mundo de superficialidades. É verdade, mas também nós estamos lá promovendo ideias filosóficas e todas as pessoas hoje podem acessar um conteúdo vastíssimo, inclusive introdutório. Se você gosta mais de história ou de mitologia, simbolismo ou mais da parte psicológica, você vai encontrar isso no YouTube, no Instagram da Nova Acrópole, farto material, né, suficiente para te despertar esse interesse e fazer ele em busca. E o segundo passo natural é mesmo se aproximar de uma das nossas escolas, porque honestamente eu só posso te falar desse método, porque é o único que eu conheço. E encontrar uma sede em que desenvolva-se, né, os cursos de aprofundamento, que são muito diferentes do que a gente oferece online. Não porque não pudesse se oferecer online, mas é porque essas nossas matérias vão se encadeando e se aprofundando numa progressão. Também o espírito de equipe do grupo
né, vai sendo formado e o vínculo do professor com os alunos também vai sendo construído. Isso permite que a gente vá mais a fundo em algumas coisas que só num contato pela tela a gente não vai conseguir. Ou pelo menos nós ainda não descobrimos como fazer isso com tanta qualidade. Então, nossas interações são presenciais, todas aquelas que vão para a segunda página em diante, elas são sempre presenciais. A tecnologia tem essa questão também de trazer. Tem muito conteúdo ruim, tem muito conteúdo bom, muitas ideias boas, outras não tão boas, mas muitos alunos também chegaram através do YouTube, vendo palestras, vendo a Lucilena Galvão. Sim. E assim por diante. Então, é saber usar, né? No bom sentido. Usar as ferramentas. As ferramentas que a gente tem em mãos. O que eu sinto, assim, quando eu comecei a participar da Nova Acrópole, porque eu teve um período que eu iniciei e me afastei da escola. Sim. E sem eu comentar nada, quem estava mais próximo de mim, minha mulher, minha filha, elas sentiram e elas me relataram, falaram assim, poxa, quando você estava lá, estava melhor. E não foi uma pessoa só, e depois eu comecei a sentir isso também, porque mesmo participando das aulas, e olha que eu não participo tanto do voluntariado ainda, mas só de frequentar a escola, você sente um ambiente muito acolhedor e que começou a refletir no meu modo de vida e de pensar e expandiu para o meu modo de trabalho. Que legal. Por isso que me deu essa vontade de gravar um podcast, de falar de filosofia, mas que tem essa correlação com sustentabilidade. Porque você fala de ética, você fala de valores, de virtudes. Então, essas virtudes como coragem, sabedoria, né? A temperança, a justiça. E o bem-querer, né? O querer bem ao próximo. Que acho que isso é mais bonito da escola também, de como qualquer pessoa, não só eu, se sente acolhido na escola. Como é que é isso, essa questão do bem-querer? Você já está falando, o seu exemplo já está muito claro. A gente talvez não precise fazer assim, né, uma grande apresentação de circo teatral para demonstrar como a filosofia ela é útil. Basta que a gente comece a aplicar na nossa vida e isso reverbera, isso aparece de maneira espontânea à nossa volta e começa a fazer bem. Porque se nós começarmos a nos conduzir de maneira mais coerente conosco mesmo, a gente começa a encontrar formas mais justas, prudentes, né? Mais harmônicas, começamos a nos comprometer com o ambiente em que a gente está, em torná-lo mais qualificado. É claro que isso vai trazer efeitos positivos para todos que estão ao redor, né? E isso vai demonstrando de maneira inequívoca que a filosofia tem validade concreta. E ainda que nós não vamos conviver com todas as pessoas à nossa volta exercitando filosofia assim, acropolitana. Nem é esse o nosso objetivo, mas sim demonstrar que é possível ser fator de soma, né? E esse seu relato demonstra isso muito bem. Né? Como você está falando isso também, tanto os nossos alunos, a gente mesmo. E eu tenho certeza que conviver num espaço que promove valores, que reúne pessoas em prol de um ideal de busca de sabedoria, que isso, mais do que nos alenta, isso vai, no bom sentido, contagiando, não é? E nos distanciando de certas coisas mais impróprias, que não fazem tanto sentido com a gente assim. Eu não acho que a gente é assim, tão senhor do nosso próprio umbigo, e qualquer coisa que a gente assiste, vê, qualquer local que a gente frequenta não nos impacta. Eu acho que os lugares que nós transitamos, eles deixam marcas em nós e vão, sim, influenciando nossa forma de ver o mundo. Se talvez a gente está em contato com muito pessimismo, com muita cabeça fechada, nós vamos começando a pensar assim também, daqui a pouco a coisa começa a fechar, o tempo está nublado. Então, encontrar-se num local onde as pessoas estão falando de valores, isso está sendo cultivado, e ainda que seja um lugar fechado, né? Quer dizer, seguro e propício, mas isso nos traz um alimento para que depois isso seja natural também no dia a dia. É assim que eu tenho enxergado. E a gente está gravando aqui na unidade Alto da Lapa. Isso mesmo. E eu queria, assim, que você pudesse compartilhar como é que foi a decisão de assumir essa responsabilidade dessa unidade que não é pequena. Não. E que está conseguindo organizar eventos que vão além da aula, mas justamente para acolher e ter mais experiências para trocar ideias, conhecer melhor os alunos,
Mas como é que foi essa decisão? Porque no começo deve ter pintado aquela dúvida, né? Será que vai dar certo? Como é que foi isso? Olha, que ia dar certo, a gente de verdade já estava convencido. Mas se nós percorreríamos o caminho até atingir a meta com suficiente serenidade, isso já é outros 500. Mas a vida dinâmica, ela é muito instigante, né? Para nós há sempre um objetivo a mais para conquistar e para trabalhar, isso nos alimenta. Sem dúvida, esse aqui é um espaço que nos proporciona certos momentos de convivência e interações que nós não tínhamos em outro lugar. Hoje nós fazemos escola de filosofia assim. Sócrates conversava na praça pública, né? E era a sua escola de filosofia. O nosso contexto é um pouco diferente. Então, para assumir e levar todos aqueles caminhos que a escola de filosofia pode proporcionar, já que nós compreendemos que ela pode estar por trás de tudo, das artes, das ciências, de todo o espectro da vida, da cultura. Então, precisávamos também de um espaço que pudesse fazer jus e que desse a oportunidade de desenvolver tantas outras atividades, né? Então, aqui foi o local que a gente encontrou e nos enamoramos logo de cara e decidimos topar o desafio, porque, bom, o resultado era certo. Basta a gente fazer o que a gente precisa fazer e... Inclusive, a gente está gravando, né? Lógico. Inclusive, hoje nós teremos a noite da pizza. É verdade. Aqui, nesse ambiente, para justamente integrar. A pizza é só um pretexto para a gente se reunir e poder conhecer um pouco mais, porque a gente está na aula, aquela correria, horário, tudo que termina. Por isso que essa casa foi pensada, porque ela proporciona um espaço muito convidativo, né? De encontros, são salas mais amplas, né? Um ambiente de convívio diferente de uma sala de aula fechada, né? Tudo meio cinza, aquele prédio comercial, né? Ninguém quer estar ali. Então, é um lugar que ele é bonito e que ele é agradável, a gente quer dispor, desfrutar de um momento juntos e poder estreitar os laços. Ela foi pensada para isso. E é filosófico, porque qual o papel do belo na filosofia, né? Pois é. É bastante destacado isso Com também. Com certeza. Nas obras de arte, nos quadros, nos ambientes. Né? Existe um filósofo chamado Roger Scruton, ele publicou um livro chamado Beleza e um documentário famoso chamado Por que a Beleza Importa. É uma parte desse documentário que eu gosto, boa parte do documentário eu gosto bastante. E tem um pedaço que ele fala assim, que em Londres ele mostra ali alguns prédios abandonados e mostra algumas outras casas que estilo mais antigo, bem preservadas. E ele vai mostrando que aqueles prédios estavam abandonados porque ninguém quer estar ali. É tão feio, tão frio, tão sem alma, um quadrado de tijolo, né? Tão sem graça, que ninguém quer preservar aquilo. Tem aquela famosa teoria das janelas quebradas, né? Quando uma janela está quebrada num bairro, começa a outra, a feiura vai tomando conta. E daqui a pouco existe um clima denso de abandono, de desgaste. E parece que as formas impactam muito a nossa psique. E quando nós estamos num local harmônico, belo, bem adornado, de bom gosto, isso nos deixa até mais à vontade. Observa bem, um quarto desorganizado te dificulta pensar. Sim, não é? Metrô de São Paulo, ninguém joga um papel, mas se começar a jogar, vai embora. Num local assim, muito desordenado, muito feio, bagunçado, você também fica assim. Então, a beleza eleva a nossa consciência, nos coloca num patamar assim de maior altivez, né? A gente se sente até mais bonito, mais nobre. E sem precisar nos enrijecer em formas estéticas, porque podem ter muitas. Não é uma questão de que um estilo é melhor do que o outro, não é essa discussão. Independente do estilo estético, sempre pode buscar a beleza, a harmonia, a justa medida, a ordem, o ritmo, a proporção, independente de qual grandeza, como é que isso vai estar exposto. Ou nós podemos ter também qualquer um dos estilos largado, jogado de qualquer maneira. É isso mesmo. Não é uma questão de
que o vitoriano colonial é mais bonito que o moderno. Não, nós temos construções modernas lindíssimas, mas porque elas foram feitas visando atingir um modelo de beleza arquetípica, né? Não estou falando de uma coisa que, gosto, cada um tem o seu, eu sei, mas para além do gosto, proporção não é uma questão de opinião, né? E diferentes formas estéticas admitem diferentes proporções. E desde que algo seja proporcional, desde que algo seja, né? Quer dizer, vai transmitir algo belo. Eu queria retomar uma pergunta que eu deixei passar, uma dúvida, né, que eu tenho, sobre os estoicos. Vamos lá. Que algumas ideias, né, do estoicismo falam, foca naquilo que está ao seu alcance. Isso. E começa a focar nessa questão de aceitação. Mas até que ponto essa questão de aceitação não pode virar passividade? É verdade. Né? Pode cair nisso mesmo. Pode cair nisso mesmo. Como não cair nessa armadilha? Eu penso que o primeiro lugar é reconhecer o seu papel naquilo, né? Porque é muito fácil evadir do próprio compromisso, da própria responsabilidade. Difícil é encarar aquilo que te diz respeito, né? Então, sim, o estoico vai dizer: atue naquilo que depende de você e o que não depende não deve se preocupar. Agora, nos perguntemos, um pai em relação ao seu filho, ele tem um papel, depende dele. O que talvez não dependa é todo o resultado do que aquela criança, aquele filho, vai extrair da sua condução. De fato, existe uma parte expressiva que depende da pessoa. Mas isso não significa que o pai não tenha papel nenhum, que ele não tem que fazer nada, que ele não tem que colocar um limite, que ele não tem que conduzir, orientar, isso próprio, isso que não é próprio. Ele tem esse papel de dever dele, de dever de pai. Né? Não depende de mim, cada um é o seu. Pera um pouco. Aí você está querendo inverter as coisas, né? E ir para o caminho mais fácil de não se comprometer com nada. Né? E não é bem o que os estoicos estão ensinando. Agora uma provocação, Rafael. A ignorância traz felicidade? Se sim ou não, por quê? Olha, essa é uma pergunta que, em primeiro lugar, a gente precisaria refletir sobre o que é felicidade, né? Essa famosa questão da felicidade. Aristóteles diz que é o bem mais precioso, aquilo que todos buscam. Tem algum ser humano em sã consciência que não busca ser feliz? Não tem, né? A felicidade, ela é comum a todos e rara também para todos. E muitos pontos de vista filosóficos vão dizer se a felicidade é um estado, se ela é algo permanente, se é possível ser feliz sempre, se ela é uma condição momentânea. Bom, existem distintos pontos de vista. Independente disso, voltemos a Aristóteles, porque ele é muito racional nesse aspecto e muito eficaz. Ele nos ensina a buscarmos aquilo que nos corresponde. E nisso nos faz enxergar que corresponde à natureza humana. E é provável que quando vivermos o que é próprio à nossa natureza, naturalmente atingiremos algum grau de felicidade. Porque vamos exercitar aquilo que nos corresponde e não o que corresponde a outros seres, por exemplo. Ele conclui que o que corresponde à natureza humana é justamente a consciência de dizer isso e não aquilo, a capacidade de escolha, a razão. E as ações humanas, que são aquelas que a gente escolhe, são as virtudes. Todo o resto é instinto, todo o resto é espontâneo, é mecânico, é hábito, mas as virtudes são as ações que vêm de uma consciência de escolha. Logo, conclusão da matemática, ser virtuoso é sinônimo de ser feliz, porque ser virtuoso é agir conforme a natureza humana. A ignorância é justamente, obviamente, a ausência desse entendimento, né? Por exemplo, é o seu oposto. Achar que a felicidade está na vivência dos prazeres momentâneos da vida, na tentativa de torná-los infinitos, e assim buscar incessantemente aquilo que me satisfaz, no sentido instintivo, material. E ninguém vai negar que há prazer na vida que busca a satisfação dos sentidos. Isso é inegável.
O que já não é tão certo é que a busca infinita pelo prazer leva à felicidade. E aí podemos recorrer lá ao Oriente. Buda nos ensina que vamos encontrar a dor. Tanto quanto busquemos o prazer, vamos também, na mesma medida, encontrar a dor. A dor de não conseguir manter esses prazeres permanentemente em toda a vida, a dor de ter que perder o prazer um dia, a dor de... Enfim. Ignorante seria aquele, então, que... Bom, posso ter muitas definições, mas segundo o que nós estamos respondendo aqui, aquele que ignora aquilo que responde. Aquele que considera ou que valoriza algo falso em detrimento de algo mais verdadeiro. Algo que é mais perdurável, algo que diz mais respeito a quem somos, tende a ser mais verdadeiro do que algo que é mais passageiro, né? Algo que é mais temporário e algo que está fora de nós. Porque se você observar, as virtudes estão dentro. Portanto, essa felicidade, como bem colocavam também os estoicos e também Aristóteles, trata-se de um conquistar a si mesmo. Chamavam isso de autarquia. É aquele que ele é suficiente. Não porque ele não depende de ninguém nem de nada, eu sou bom, não é por isso. Mas porque ele reconhece que tem dentro dele mesmo tudo o que ele precisa para se realizar como ser humano. Enquanto o polo oposto, o ignorante é aquele que projeta nos demais, nas coisas, o motivo da sua felicidade. E como ele não pode controlar os outros ou as coisas, vai sofrer. Com certeza. Uma resposta longa, mas nesse conceito é muito legal, assim, porque a partir do momento que eu vi essas ideias, eu comecei a trabalhar algumas virtudes. Da justiça, da coragem, do equilíbrio, da sabedoria. E isso é um dos caminhos para se atingir a felicidade. Exato. E eu experimentei isso, e realmente é muito legal. É muito legal mesmo. Você não ganha nada quando você tem uma atitude generosa, por exemplo. Se ela é generosa mesmo, você não ganha nada. Até pode ganhar, mas você não faz por isso. No entanto, curiosamente, nós ganhamos algo dentro. Um tipo de sentir-se útil, uma satisfação de ser humano, de reconhecer o valor intrínseco na ação de dar. Isso não tem valor monetário, mas tem um valor humano incalculável. Incalculável. Né? É interessante você estudar a filosofia, mas acho que o que é mais belo ainda é você procurar as virtudes. E o que me conecta muito, me deu muito até propósito no trabalho, foi exercitar isso no dia a dia. Que é difícil você trabalhar a gestão de uma empresa, mas trabalhar com virtudes. Então, uma série de decisões de gestão que eu tomo dentro da empresa, eu procuro observar sobre sabedoria, sobre se eu estou com equilíbrio para tomar essa decisão, se é uma decisão corajosa, que muitas vezes pode ser uma decisão impopular, uma decisão que para algumas pessoas pode ser injusta, mas você já está com um viés, com uma visão mais global, e você pensar também com justiça. Que a justiça não imperar nem para um lado nem para o outro, mas ser justo para ambos. Então, me ajuda muito, quando falo de filosofia dentro das organizações, de empresas, tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje. A gente falou de tecnologia, de exposição por causa da internet e tal, mas essa transparência, as empresas não controlam mais, mas o público, tanto interno como externo, quer ver transparência. Sim. E você abrir assim, esse tipo de ideias, de trocar ideias ou bastidores dentro, seja ele numa escola, seja isso na empresa, ajuda a você deixar de querer esconder as coisas, mas ao mesmo tempo te traz muito mais responsabilidade. É verdade. Porque você vai ter que trabalhar e vai estar exposto. Só que é um preço que você vai pagar. Mas tem gente que vai estar disposto a pagar esse preço e outras pessoas não. Mas eu acredito que o mundo atual pede por mais transparência e por você ser mais genuíno naquilo que você fala, escreve e pratica. Né? Você quer ver uma coisa, um exemplo disso que você está falando? Veja como que mudou as produções de influenciadores, né, redes sociais, como que no passado, uma geração atrás, elas buscavam uma excelência
a qualidade da produção, de uma superprodução, algo muito bem feito, com roteiros muito bem programados. E pouco a pouco isso foi sendo deixado para trás e a opinião sincera e aquilo que é a verdade nua e crua, tal como ela é, começou a ser valorizada. Hoje, a depender do nicho de trabalho e tudo mais, se alguém que trabalha comunicando, né, com o público, se ele tem um rigor muito grande, começa a dar uma percepção de que aquilo é falso, artificial, que não foi ele que escreveu aquilo. E o cara que fala assim, meio que ligou a câmera e saiu falando, esse é verdadeiro, esse é autêntico. Há uma busca por autenticidade, evidente, e isso aparece, por exemplo, né, nesses meios digitais, isso é muito claro. E eu observei também sobre o papel da liderança não só nas pequenas organizações, eu estou falando de multinacionais. Uhum. A questão do líder, que ele levanta a mão e pede ajuda. Por exemplo. O líder que se mostra frágil, Uhum. até inseguro, e que ele responde, não sei como resolver esse problema. Se você pegar um tempo atrás, isso era Impossível. inimaginável. Você fala assim, cara, esse líder não é líder, está fadado ao fracasso. Só que hoje, ele é cada vez mais valorizado. Por quê? As empresas estão passando por problemas inéditos. O mundo já está, né, disruptivo, imprevisível e desafios que nunca aconteceram antes, são inéditos, vão ser problemas novos que muitas vezes você não sabe como responder de fato. Sim. Vai pedir ajuda, né? A humildade nunca deixou de ser um valor, né? Então, é algo que inspira. Imagina só um líder que não cause algum grau de admiração. Muito difícil você seguir alguém que você não tenha um vínculo de inspiração, de admiração, né? E queira seguir, então, e ser conduzido numa direção que você enxerga válida, né? Então, por isso, esse líder tirano, sabe tudo, cala a boca, aqui quem manda sou eu, isso aí tá muito para trás, né? Mas aquele que demonstra a sua humanidade é aquele que está mostrando que, puxa, vale a pena ir com essa pessoa. Ele é confiável. Essa pessoa eu sei que não vai me deixar na mão, não é? Eu sei que para além aqui do que nos convém no aspecto profissional, ele está me enxergando como ser humano, se está mesmo, né? Então, é claro que isso é valorizado por qualquer ser humano, tem que ser louco para não valorizar isso, né? Então, ser cada vez mais natural é o que está pedindo o nosso mundo que tanto criou de relações artificiais, Zygmunt Bauman, né? As relações líquidas, as coisas todas, todo esse auê de... E a gente está no meio, a inteligência artificial. O próprio nome já... Mas... Deixa eu ver o que preparar aqui, ó. Você falou de Platão, né? Eu escrevi aqui um fechamento, queria compartilhar com vocês. Platão dizia que o amor é a força que nos faz sair de nós mesmos para buscar algo que nos falta. O verdadeiro filósofo, ele não quer vencer ninguém. Ele quer unir ideias, caminhos, pessoas. Porque onde há amor, há pontes. E onde há pontes, há sabedoria. Rafael Sanabio, muito obrigado por esse podcast, por compartilhar um pouco das suas ideias, dos seus pensamentos, da sua história. E eu agradeço a você e até o próximo podcast. Isso aí. E até o próximo HANAcast.